que ele andou no deserto durante o dia, tinha uma nuvem que protegia eles do sol e que guiava eles do caminho, e à noite uma coluna de fogo, amém? Assim funciona a palavra rema, a palavra profética do Senhor para nós. A Bíblia diz que sem profecia o povo perece, sem profecia o povo se perde, se corrompe, não é? E mesmo nós pregando a mensagem do Senhor, ela pode ser uma mensagem que não traga uma direção profética para a nossa vida. Então, todo ano nós oramos ao Senhor e buscamos do Senhor qual é a direção profética para o próximo ano. E assim fizemos em 2021. O Espírito Santo nos deu essa direção e isso tem sido testificado na vida de muitas pessoas. Amém? Porque quando nós nos conduzimos segundo a vontade de Deus, Ele nos respalda com a ação dEle, não é verdade? Amém? Então nós estamos trilhando esse caminho, né? De estabelecer uma parceria poderosa com o Senhor. Para isso, nós temos aprendido que precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. As Escrituras dizem que a voz dele é como um cicio, é como um sussurro. E se nós não estivermos atentos, não tivermos sensibilidade, o Espírito Santo ele fala conosco diariamente. A Bíblia diz que ele quer nos ajudar nos nossos problemas diários. E eu não sei você, mas diariamente tem um monte de coisa para resolver, um monte de decisão para tomar. Então ele fala bastante conosco, mas nós não ouvimos, não é? Então precisamos ter essa sensibilidade. E além da sensibilidade, nós precisamos ter a coragem para obedecê-lo, amém? Eu me alegro porque já tenho ouvido os testemunhos de pessoas que não tinham essa sensibilidade, mas ao longo desses 3 meses que já estamos andando, já começaram a desenvolvê-la de uma forma que ainda não tinham desenvolvido. Alguns ainda não têm tido a coragem de obedecer, e até têm se sentido constrangido pelo Espírito, não é verdade? Outros já têm rompido, mas isso mostra que nós estamos avançando nesse caminho, amém? Eu quero convidar todos vocês a não ser somente ouvintes dessa mensagem, a não ser somente espectadores de um culto como esse, mas que você decida de fato andar debaixo dessa nuvem, debaixo dessa palavra profética, amém? E todo domingo nós trazemos para você uma mensagem para que você saiba o que e o como fazer para que você possa, de fato, estabelecer uma parceria com o Espírito Santo, amém? Esse ano, basicamente, nós vamos ministrar em 4 áreas da nossa vida com o Espírito Santo, digamos assim, né? Em 4 fases que a gente precisa percorrer na nossa vida espiritual para que, de fato, possamos ser parceiros do Espírito Santo, ter essa sensibilidade de ouvi-lo e ter a coragem para obedecê-lo, amém? Nós precisamos ter o Espírito Santo, e nós tratamos isso já nos 2 primeiros meses do ano, não é? Nós precisamos nos render a Ele, estamos falando sobre isso, essa é a 3ª vez que eu vou pregar sobre isso aqui na igreja, 3º domingo passado eu não estava aqui, né? O pastor Marquinho pregou. Depois de nos rendermos, temos que estabelecer um relacionamento íntimo com Ele, e depois precisamos ser dirigidos por Ele, amém? E se você aplicar o que você tem aprendido aqui, né, você vai ver que a sua vida espiritual vai entrar numa dinâmica completamente diferente. Nós não podemos ser crentes que buscam somente bênção, que buscam somente manifestação, que buscamos somente resultados materiais. Tudo isso é bom, tudo isso é importante, o Senhor tem isso para nós, sim, de fato, mas muito mais importante é o Espírito dEle em nossas vidas, amém? Aleluia! Eu quero continuar então com você a mensagem sobre se renda e dependa do Espírito Santo, amém? Não é só nos rendermos, e além de nos rendermos para dependermos dEle, amém? Vamos ler o texto que está lá em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim, eu vou ler na NTLH, depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando, amém?
Nesse texto, o Senhor nos dá uma revelação muito importante, que aquilo que de fato nós temos que fazer, nós só faremos pelo poder do Espírito Santo. Não será pelas nossas capacidades naturais, força, inteligência, condição financeira, condição intelectual, poder aquisitivo, nada disso, somente pelo Espírito Santo. Amém? Existe uma diferença muito grande em aquilo que você tem que fazer e aquilo que você quer fazer. São coisas bem diferentes, não é? Muitas pessoas hoje até conseguem fazer o que elas querem fazer, mas aquilo que elas têm que fazer não conseguem, porque aquilo que o ser humano tem que fazer é algo que já vem pré-determinado pelo Senhor, desde o início dos tempos, e Ele estabelece o como a gente vai fazer isso, quando a gente está sendo formado na barriga da nossa mãe, onde Ele escreve os nossos dias, amém? Por exemplo, não é? Nós vimos um testemunho aqui do nosso irmão Fábio, que ministrou sobre dízimo e oferta para vocês, que ele disse que dinheiro nenhum capacitaria ele a restaurar a família dele, não é verdade? Mas isso é algo que todo homem tem que fazer. Todo homem tem que ter uma família, uma boa família, sim ou não? Por que ele tem que fazer isso? Porque é o que Deus disse que o ser humano tem que fazer. Não é bom que o homem viva só. Não é verdade? Não é? Não é o que nós escolhemos, não é o que nós queremos, é o que já vem pré-determinado na nossa natureza. E isso, ser um bom marido, ser um bom pai, não tem capacidade intelectual que te capacite, não tem condição financeira que te dê essa condição, não tem, não, é só através do Espírito Santo que você vai conseguir fazer o que você tem que fazer. A maior crise que o ser humano vive hoje é uma crise moral, não é? É óbvio que nós temos outras crises, mas se você estudar a história, você vai ver que todas as grandes crises que a humanidade passou, e inclusive a queda dos grandes impérios, é gerada por uma crise moral. E da onde vem a crise moral? Dessa incapacidade que o ser humano, sem Deus, tem de fazer aquilo que ele tem que fazer, não aquilo que ele quer fazer, não é? Então, somente pelo Espírito Santo é que nós poderemos fazer aquilo que nós temos de fazer. Senão, nós vamos fazer um monte de coisa que a gente quer, e o ser humano é capaz para isso, o ser humano é muito inteligente, tem muitos dons, tem muitos talentos, tem muitas capacidades, mas aquilo que ele tem mesmo, ele acaba falhando e não consegue, não é? E vive uma vida infeliz. Amém? Aprendemos que essa condição de nos render ao Espírito Santo é a condição de nós reconhecermos que nós não podemos lutar contra Ele, ou que nós não temos como vencer Ele, né? Essa palavra, nos render ao Espírito Santo, diz de alguém que reconhece que não consegue vencer alguém, e por isso ele se rende. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele ia de Jerusalém até Damasco, e ele encontrou com Jesus, e Jesus disse algo para ele assim: Paulo, duro é recalcitar contra os aguilhões. O que está dizendo para Paulo? Paulo, para de lutar, se rende, você só vai sofrer, você só vai se machucar, você não tem como lutar contra mim, você não tem como me vencer, então, se renda. Você conhece aquele ditado, já que você não pode ir contra ele, una-se a ele. Quem já viu esse ditado aí? Nós não venceremos o Senhor. Então, é mais inteligente se unir a Ele, não é? Nos rendendo a Ele, amém? Nós temos que reconhecer isso, não é? O apóstolo Paulo, ele fala que ele foi conquistado. Lá em Filipenses ele fala assim, ó, Filipenses 3,12. Ele diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo. Ele não foi conquistado porque ele achou Cristo bonito, porque Cristo deu uma piscada para ele,
e ele se apaixonou. Não, essa conquista aqui é uma conquista de guerra, amém? É uma conquista de guerra. Paulo, ele foi conquistado à força, ele foi conquistado na marra, ele tentou lutar, ele tentou se opor, como você tem tentado lutar, como você tem tentado se opor, e você vai sofrer, porque você vai estar lutando uma luta que você não tem como ganhar. Você está recalcitrando contra os aguilhões. Então se renda. Não é verdade? Admita: Senhor, eu desisto. Senhor, eu sei que o Senhor não vai mudar de ideia. Eu sei que eu tenho que me render ao Senhor, por mais que doa agora, por mais que seja difícil para mim agora, eu desisto de lutar e eu vou fazer a tua vontade. Chega. Você está me entendendo? Não é? É esse tipo de rendição que a Bíblia diz que nós temos que ter com relação ao Espírito Santo, amém? Nós vimos também o porquê que nós devemos desejar o Espírito Santo. Nós vimos um mau exemplo bíblico de um homem que desejou o Espírito Santo, o Simão, que se tornou um seguidor de Filipe, que foi pregar o Evangelho na Samaria, quando os apóstolos Pedro e João vieram para orar para as pessoas receberem o Espírito Santo. Simão, que ele era outrora um feiticeiro, se tornou um seguidor de Filipe. Ele chegou a oferecer dinheiro para os apóstolos, pedindo para eles: orem por mim, para que eu também tenha o Espírito Santo, para que quando eu colocar a mão sobre as pessoas, elas também recebam o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, ele deu uma resposta que a maioria dos líderes hoje não daria. A maioria dos pastores hoje ficaria feliz com aquilo que Simão pediu. Mas Pedro identificou que a motivação daquele pedido dele era uma inveja amarga como fel. Ele queria sim o Espírito Santo, ele queria sim poder colocar a mão sobre as pessoas, que elas recebessem o dom do Espírito Santo, mas ele queria isso por uma questão particular, de reconhecimento, não é? E muitas pessoas, infelizmente, hoje na igreja, elas querem ter uma vida com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo as use para fazer coisas tremendas, coisas maravilhosas, ao ponto de elas ganharem notoriedade, de elas ganharem fama. Não querem o Espírito Santo em si, como uma pessoa divina que Ele é, mas querem a manifestação do poder dEle. Então, esse é um motivo errado que a Bíblia nos mostra, de nós querermos ter o Espírito Santo, nos render a Ele, não é? Nós aprendemos também, com relação ao Espírito Santo, que nós precisamos então decidir, trilhar o caminho de nos render a Ele, de depender dEle. Isso não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite. Gente, olha só, quem é casado aí sabe que às vezes demora anos para a gente conseguir acertar o passo certo do relacionamento, não é verdade? E tem gente que nunca consegue. Você está me entendendo? Tem gente, meu irmão, olha só, que só consegue ter paz no casamento depois de ficar velho. Por quê? Porque a testosterona do homem vai embora, a progesterona da mulher vai embora. Aí, sabe, aquelas coisas que são geradas pelo hormônio acalma. E aí, eles viram dois amigos, velhinhos, 70, 80 anos, e aí não briga mais. Tem gente que é uma vida inteira casada e não acerta o passo do relacionamento, não é verdade? Um não se rende ao outro, né? Tem gente que não consegue colocar em prática aquele ditado. É um ditado sábio, que quando um burro fala, o outro baixa a orelha, não é verdade? Sim ou não? Tem gente que já tem uma vida e mais 6 meses de casado, não aprendeu que quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Não é verdade? E ninguém precisa se sentir mais do que o outro, nem inferior que o outro, porque quem está falando é o burro, quem está baixando a orelha também é outro burro. Então está todo mundo igual. Tá bom? Né? Agora, imagine com o Senhor. Irmão, se a gente conseguir se render um ao outro, porque entenda uma coisa, um bom relacionamento acontece quando um ou outro consegue se render naquilo que precisa se render, não é verdade? O nosso problema com Deus é que Deus não se rende nada, porque Ele não precisa se render a nós. É nós que temos
que nos render completamente a Ele. Isso não é uma coisa que a gente faz num dia. Isso sim pode ser uma decisão que um dia você tome. E tomara que você tome essa decisão. Mas é uma decisão que você tem que decidir trilhar um caminho longo. A Bíblia diz que para você entrar nesse caminho tem que passar por uma porta estreita e tem que andar num caminho que é difícil, que é apertado, não é? Porque diariamente você vai ser tentado a desrender naquilo que ontem você se rendeu. Quem já perdoou alguém aí? E quem já foi tentado a retirar o perdão que deu? Aí você lembra, vai acusar a pessoa. Não, eu perdoei, não posso, mas ela não está merecendo. E você fica naquela luta. Tem uns que perdem essa luta e acaba, né, trazendo para a discussão aquilo que já perdoou. Então, os que ganham essa luta, depois de algum tempo, não, eu já perdoei, deixa para lá, já está no mar de esquecimento, não vou ser eu que vou trazer esse negócio de volta. Na verdade, se render ao Senhor é assim, é um processo longo de toda a nossa vida. Nós não podemos dizer que nós nos rendemos ao Senhor, nós podemos dizer que nós estamos nos rendendo ao Senhor, não é? Se é que um dia você tomou a decisão de se render ao Senhor. O objetivo dessa mensagem é mostrar para você que você precisa tomar a decisão de se render ao Senhor e te mostrar como você tem que fazer para de fato se render ao Senhor, amém? Nós aprendemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder, não é um prêmio. Tem crente que tem o Espírito Santo como um prêmio, não é verdade? Parece uma medalha. Não, eu tenho o Espírito Santo. Diz para o crente que não tem o Espírito Santo e fica bravo com você. Eu tenho, claro que eu tenho. Olha só, como se fosse uma ostentação. Você está me entendendo? Como se fosse um carro, não, o carro que eu tenho não é seu. Não, é meu, senhor, eu comprei, é meu. Você está entendendo? Na verdade, não é nós que temos o Espírito Santo. Embora ele está em nós, porque ele faz de nós a sua morada, ele só está em você se ele te tem. Porque, meu irmão, quando ele chega, quem é que manda? É ele. Você está me entendendo? Porque é ele que manda, né? A nossa condição de fazer tudo como a gente quer acabou. Então ele é uma pessoa, ele é uma força, ele é um poder. Além disso, nós vimos que ele é uma pessoa divina, ou seja, se ele chegou, meu irmão, é ele que manda, não é verdade? Sim ou não? Que nem quando eu chego em casa, quem é que manda? Sou eu. Pelo menos é para ser, né? Só que o Senhor não negocia, a gente ainda dá umas falhadas, não é verdade? Ele é uma pessoa divina, ele chega, ele só vai estar na sua vida para tomar o primeiro lugar. Que primeiro lugar é esse? É o lugar de autoridade, é o lugar de decisão, é o lugar de planejamento, sim ou não? Né? E tem muita pessoa que sinceramente não quer isso aí, né? Só estou recapitulando, né? Já falei para você. Outra coisa, o Espírito Santo é uma pessoa perfeita. É difícil viver com alguém que se acha perfeito? Imagino com alguém perfeito, que a culpa é sempre nossa. Sempre que dá problema, a gente tem que admitir que é a gente que está errando, porque ele é perfeito. Outra coisa, o Espírito Santo é uma pessoa soberana. O Espírito Santo não te pede conselho. O Espírito Santo não te dá satisfação. Deus pede conselho para alguém? Deus pede satisfação para alguém? Imagina você morando com ele assim, dentro de você. O Espírito Santo ele não faz assim, será? O Espírito Santo não chama a gente para um DR. Olha, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Ele é soberano, você está entendendo? Ele decide, pronto, e acabou. Pastor, mas ele é mau? Não, ele é bom. Só que ele é soberano. Você tem que confiar que toda decisão soberana que ele tomar vai ser para o seu bem. Não é verdade? O Espírito Santo, ele é uma pessoa imutável. Filho, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta ficar brabinho com ele, que ele não vai mudar. E a gente aprendeu a fazer isso com o pai e com a mãe da gente, não é verdade?
faz aquela choradeira quando não quer. A Lara está naquela fase de quando eu não dou uma coisa para ela, ela fica brava comigo, vai, abraça a mãe dela e diz que não me ama mais. Não te amo mais, porque tu não me ama mais. Às vezes ela me convence. Mas você acha que Deus a gente convence? Ele é imutável. É a gente que se rende, é a gente que se dobra, é a gente que desiste, é a gente que muda. Amém? O Espírito Santo também é uma pessoa santa. Por isso que o nome dele é Espírito Santo, não é? Só que ele é santo no mais alto nível de santidade. E a santidade tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a separação daquilo que não é bom, e o segundo aspecto é a dedicação àquilo que é de Deus. Imagina uma pessoa que é extremamente separada das coisas do mundo e extremamente dedicada às coisas do Senhor. Pois é o Espírito Santo. E ele mora com você. Ele mora aí dentro de você. Você está me entendendo? E quem decide no final é Ele. Não pode ser você. Amém? Nós vimos isso no domingo retrasado. Domingo passado, o pastor Marquinhos pregou sobre... foi o pastor Beto que pregou. O pastor Marquinhos pregou na terça. No domingo eu preguei na nossa igreja em Colômbia e o pastor Beto pregou aqui. Amém? Foi uma versão de Deus, não é verdade? Aleluia. Quem quer que ele volte de novo aqui? Amém. Vou trazer ele então. Glória a Deus. E hoje eu quero continuar falando sobre algo muito importante para que você aprenda a se render ao Espírito Santo. Amém? Primeiro eu quero ler com você Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Diz assim, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Amém? Irmãos, então, se render ao Espírito Santo é você decidir colocar na sua vida em primeiro lugar o reino de Deus, que é o próprio Espírito Santo, porque Ele é Deus, não é verdade? Então, o reino do Espírito e tudo aquilo que Ele quer. Isso quer dizer que não vai ter espaço para aquilo que você quer? Vai. Mas depois que você fizer aquilo que Ele quer. Você está me entendendo? Eu ensino as minhas filhas assim, depois que vocês fizerem o que eu pedir, aí vocês podem fazer o que vocês querem. Você está me entendendo? Mas todo filho, quem tem filho aí? A gente pede para eles lavar a louça, o que eles falam? Eu já vou. O que é esse já vou? Não, primeiro eu quero fazer o que eu quero, e depois eu quero fazer o que o Senhor quer. E tem dias que sobra pouco tempo para eles fazer o que eles querem, não é verdade? Aí ficam meio rebeldes. Mas hoje não posso fazer o que eu quero? Não, só se der tempo, não é verdade? Mas eu não tenho direito? Tem. E por que a gente tem direito? Para poder abrir mão de alguma coisa, filho. Porque se você não tem direito, você vai abrir mão de quê? De nada, não é verdade? Então, colocar o reino dele, as coisas relacionadas ao reino, os compromissos do reino, os nossos deveres do reino, e mais aquilo que Ele quer. Você está me entendendo? Tem coisas, por exemplo, que eu peço para minha filha Rafaela, que é tarefa dela. Aí, tem coisas que eu peço que não é tarefa dela, não é verdade? E ela pode perguntar assim, pai, por que você pediu isso, não é minha tarefa? Eu pedi porque eu quis. E se alguém pode querer que em casa, esse alguém sou eu, não é verdade? Eu pago as contas, me viro nos 30, não é? E se alguém pode querer a nossa vida espiritual, quem que pode querer? É o Senhor. Você está entendendo? Então isso nos rendeu ao Espírito Santo. Mas, irmãos, não é fácil. Assim como as crianças, principalmente os pré-adolescentes e adolescentes, que eles já estão numa fase que eles podem fazer praticamente tudo dentro de casa. Eles podem limpar, podem lavar, podem cozinhar, pode ou não pode? Eles já têm inteligência para isso, já têm
concentração para isso, já tem coordenação motora para isso. O problema é que eles podem fazer tudo, mas não querem fazer. E tem muito crente que vive exatamente nessa condição de maturidade. Eles já podem fazer tudo, mas não querem fazer nada. E aí fica nessa guerra com o Senhor, não, depois eu faço, depois eu oro, depois eu leio, depois eu jejuo, depois eu evangelismo. Eu não vou nesse culto, eu vou no próximo. Eu não vou nessa célula, eu vou na próxima. Porque não fazem, não colocam na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer em primeiro lugar, não é? Nós temos essa dificuldade, você está entendendo? Não é? Nós temos que admitir isso. Poucos os crentes hoje que conseguem, de fato, colocar o reino de Deus e a vontade dEle em primeiro lugar na sua vida. Mas mesmo assim, cria uma expectativa que o Senhor vai acrescentar na vida dele todas as outras coisas, não é verdade? Não é? Está escrito aqui, né? Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Isso aqui é uma grande promessa que o Senhor tem para a gente. E nós sabemos que o Senhor não tem acrescentado todas as coisas na nossa vida. Alguém aqui pode dizer, não, o Senhor tem acrescentado tudo que eu preciso na minha vida. Só se você está falando só das coisas materiais, e pode ser até que você tem, que você precisa mesmo. Mas todas as coisas não falam só das coisas materiais, amém? A Bíblia diz que nós comeremos, se nós quisermos obedecermos, nós comeremos o melhor da terra, sim ou não? Mas a Bíblia também diz que as bênçãos nos seguirão, amém? Coisas da terra e coisas do céu, o melhor da terra e o melhor do céu. E por que nós temos essa dificuldade? Porque, gente, olha só, as verdades bíblicas, que são as verdades divinas, elas são paradoxais. Fala assim, ó, paradoxais. O que é algo paradoxal? É algo que contraria o princípio básico e geral que costuma orientar o pensamento do ser humano. Contraria a forma que a gente pensa. É um caminho diferente de pensar. E porque as verdades bíblicas, que são as verdades divinas, porque as verdades divinas estão reveladas na Escritura Sagrada, elas são verdades paradoxais. Como assim? Me explica isso, pastor. É simples. É perdendo que nós conquistamos. Isso é uma verdade paradoxal. É ou não é verdade? Não é? É dando que recebemos. É nos humilhando que somos exaltados. É sendo menor que ocupamos o lugar dos maiores. É sendo o menor que ocupamos o lugar dos maiores. E sendo menos importante, ocupamos o lugar dos mais importantes. É morrendo que nós vivemos. Não é? E quando nós entramos em conflito entre aquilo que o Senhor quer que façamos e a gente quer fazer, é exatamente em função dessas verdades paradoxais. Não, quando eu falo para minha filha hoje, que é muito melhor para ela fazer tarefa de casa, do que ficar mexendo no Instagram. Você acha que ela acredita no que eu estou falando? Porque dá mais prazer para ela mexer no Instagram do que fazer o que ela tem que fazer, não é verdade? E como eu vejo mulher casada com filho sofrendo hoje, angustiada, depressiva, infeliz da vida, achando que o casamento não vale a pena, simplesmente porque o pai e a mãe não ensinou elas a fazer o que é preciso e não o que se quer. Como eu vejo muito homem hoje, meu irmão, entendeu? Que infelizmente não consegue honrar suas responsabilidades de marido, porque não foi ensinado a isso, e sofre com isso. E acha até injusto quando a esposa cobra. Esposas não é para cobrar, mas marido não é injusto quando ela cobra. Você está entendendo? A gente tinha que ter sido preparado para isso. Mas não fomos. Você está me entendendo? Então,
as verdades bíblicas, elas são paradoxais. Se eu quero conquistar algo em Cristo, eu tenho que perder para Ele. Se eu quero que Ele me dê algo, primeiro eu tenho que dar. É ou não é verdade? Sim ou não? Se eu quero ser colocado em uma posição de honra, eu tenho que trilhar o caminho da humilhação. Então isso dá um choque. Porque quando eu olho para o caminho que Deus está me chamando, parece que esse caminho está me levando para longe daquilo que eu quero. E quando eu olho para o meu caminho, para a minha vontade, a impressão que eu tenho é que aquilo está me levando para perto do que eu quero. Uma vez eu aconselhando uma pessoa, essa pessoa ficou revoltada assim, e falou para mim assim: missionário, então Deus não quer que eu seja feliz? Ô filho, claro que quer, Ele morreu para isso, filho. Né? Morreu para te dar o direito, ressuscitou para te conduzir nesse caminho. Mas é que ela não estava entendendo que as verdades paradoxais do Senhor o levariam à felicidade, o levariam à conquista. Mas ela estava focando no dar, enquanto ela queria receber. Ela está focando no se humilhar, enquanto na verdade queria ser exaltada. É ou não é verdade? Não é? Ela queria se sentir importante, valorizada, amada, especial. E o Senhor disse que ela tinha que tomar a posição da menos importante, da menos amada, do menos especial. Não é? Queria ser servida, mas o Senhor nos chama para tomar a posição comum de um servo. O caminho parece que vai nos afastar do que Deus tem para a gente, mas na verdade nos leva para algo que está muito além daquilo que a gente pode pensar, pedir ou imaginar. Coisas que não subiram ao nosso coração, coisas que olho de ser humano nenhum viu e nem ouvido nenhum ouviu. Amém? Glória a Deus. Em função disso, então, temos uma dificuldade muito grande de nos rendermos ao Espírito Santo, ou em colocar o reino de Deus em primeiro lugar, pois isso nos dá a impressão de que estamos afastando o que queremos. Já falei isso, né? Jesus nos alertou muito sobre essa questão paradoxal da palavra de Deus. Ele fala assim para a gente lá em Marcos 8, do 35 ao 37, ele diz assim, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Então, a proposta do Senhor é: quer ser feliz? Esqueça a si mesmo, por causa dele, de um relacionamento particular com ele, de uma intimidade com ele, e por causa do Evangelho, por causa da boa notícia. Primeiro, porque nós a recebemos, e segundo, porque todo aquele que recebe tem a responsabilidade de dar para os outros aquilo que recebeu. Quem acha aqui que já recebeu muito do Senhor? Só quem já recebeu muito. Levanta bem a mão e vê. Rapaz, você consegue imaginar o tamanho da sua responsabilidade em dar? Porque se você já recebeu muito, você tem que dar muito. Quem acha que não recebeu nada do Senhor nessa vida ainda? Nada? Hã? Ninguém? Porque se você acha que recebeu nada, então você não tem responsabilidade nenhuma. Mas como ninguém levantou a mão, eu ouso acreditar que todos nós temos alguma responsabilidade, pelo menos, não é verdade? E nós temos que esquecer a nossa vida. Não, eu queria fazer aquilo, eu queria, eu queria dar uma olhada nas capivaras lá no Barigui lá. Mas o Espírito Santo fala para mim: não, mas eu queria que tu dedicasse um tempo no secreto comigo agora. Pode ser? Quem perdeu, o Espírito Santo ou as capivaras? Na maioria, quem perde é o Espírito Santo. E as capivaras ganham sua atenção. Os gansos lá ganham sua pipoca.
E o Espírito Santo não ganha nada. As capivaras ganham sua atenção, os gansos ganham sua pipoca, os mosquitinhos lá daqueles do inferno lá ganham seu sangue. E o Espírito Santo não ganha nada. Você está entendendo? Não é? Então nós temos que nos render a Ele. Amém? Amém. Isso é muito importante. Jesus nos alertou sobre isso. Quem põe os seus próprios interesses em meu lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Só para a gente lembrar, né, o que é a vida verdadeira, está lá em Efésios 4, 24. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira. E como é essa vida verdadeira? A qual é correta e dedicada ao Senhor. Não basta ser correto. Ser correto é muito importante. Mas basta ser correto? Não, tem que ser dedicado. Não é verdade? Me diz uma coisa, quem das irmãs aí que não casou? Só levanta a mão as irmãs não casadas. Só a irmã, viu, Igor? Yuri. As irmãs não casadas aí. Você quer um marido só correto ou um marido correto e dedicado? Não basta ser correto, não é verdade? E os irmãos que não casaram ainda? Aí, ó. Você quer uma esposa só correta ou uma esposa correta e dedicado? E as irmãs, quem é casado e levanta a mão? Minhas irmãs, o seu marido não quer uma mulher só correta, viu? Ele quer também uma mulher dedicada. E os maridos aí, quem é casado aí? Sua esposa não quer só um marido correto. Mas eu não faço nada de errado, eu não fiz nada. Mas eu não sei porque ela está brava, eu nem fiz nada de errado, eu nem pequei. É que não basta ser correto. Tem que também ser dedicado. É tipo assim, Casa Bahia, dedicação total. Não é verdade? O Senhor não quer só que a gente tenha uma vida correta. A vida verdadeira, que é a vida em abundância, que é a vida onde o Senhor vai nos dar a condição de ter o melhor da terra, o melhor do céu, não é só correta. Além de correta, ela é dedicada, na verdade, ela é correta para que ela possa ser dedicado. O objetivo é ser dedicado. O grande foco é sermos dedicados. Eu sou um homem dedicado a Deus. Eu poderia ser um homem dedicado a Deus se eu não fosse um homem correto? Você ia me aceitar como seu pastor? E se eu falasse uns palavrão que nem fala o Bolsonaro aí? Nada contra ele, gosto dele pra caramba. Mas se eu falasse os palavrão, você me aceitaria como seu pastor? Não. Tem um presidente que fala palavrão, não é problema. Mas tem um pastor que fala palavrão, é inaceitável. Mas por que eu sou correto? Só porque eu quero ser bonitinho? Não, é porque eu quero ser dedicado a Deus. É aí que está a grandeza da nossa vida no Senhor, sermos dedicados a Ele. Amém? E o que dificulta, não é? A nossa confiança nessas verdades paradoxais. Então, olha só. Eu sei que você sabe que a Bíblia diz que é dando que se recebe, amém? Que é perdendo que se ganha, que é se humilhando que se é exaltado, não é? Sim ou não? Eu sei que você sabe disso, mas mesmo sabendo disso, eu também sei que você tem uma dificuldade tremenda em praticar isso. E de onde vem essa dificuldade? Da falta de confiança no Senhor. E é isso que você tem que entender hoje. Para você se render ao Senhor, você precisa confiar cegamente nele. Cegamente por quê? Porque como as verdades são paradoxais, os seus olhos e os seus sentimentos, os seus sentidos, vão te mostrar algo diferente daquilo que você crê. Vão te mostrar algo diferente daquilo que está escrito. E você vai ter que passar por cima dessa sensação. Você vai ter que passar por cima dessa percepção para ficar com aquilo que está escrito, com aquilo que você crê. Porque você vai estar fazendo coisas
que você está tendo a sensação que você está perdendo. Entendeu? E você vai passar um conflito na sua vida. Mas eu quero ganhar, mas eu tenho a sensação que eu estou perdendo. Mas é assim que a Escritura Sagrada diz, e você ficar naquele conflito, até que você ou desiste de obedecer, ou você fala assim, chega, sabe de uma coisa? O que importa para mim é o Senhor. Se ganhar ou se perder, não importa. O que importa para mim é o Senhor. Foi mais ou menos essa condição que chegou Davi. Ele estava naquela condição que ele ia perder tudo, sim ou não? O reino, os filhos, a vida. E ele chegou a acreditar que ele ia perder. Como os apóstolos acreditaram. O apóstolo Paulo disse que certa vez ele perdeu a esperança da vida. Falou ou não falou? Mas Davi falou, só não afasta de mim o teu espírito, e só não tira de mim a alegria da tua. Paulo foi um derrotado, Davi foi um perdedor, mas Salomão experimentou uma derrota amarga, que Davi não experimentou, porque Salomão confiou na sabedoria dele, onde ele buscou do jeito humano, os prazeres, as alegrias e as satisfações, e no fim da vida dele, ele disse que foi tudo como ter corrido atrás do vento. Tem muito crente que está tendo essa sensação assim. Por mais que ore, por mais que faça, a impressão que ele tem que ele está correndo atrás do vento. Por quê? Porque você não está vencendo as suas percepções, os seus sentimentos, as suas emoções, em função desse contraste, dessa verdade paradoxal da palavra de Deus. E quando você acha que está perdendo, você muda, porque você não quer perder. Quando você se sente humilhado, você não quer ser humilhado, e você quer se impor. Aí você aborta o plano de Deus na sua vida. Você está me entendendo? Eu vejo muito crente cantando para o Senhor, em louvor, me usa, me usa, me usa, orando para Deus, me usa, me usa, me usa, mas não consegue superar a sensação de se sentir usado pelos outros. Você está entendendo? Isso é complicado, não é? Você precisa vencer essas situações confiando no Senhor, não é? Mateus 6,34 fala assim, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. E aqui está a base da confiança em Deus. Você não deve se preocupar com as consequências. Ei, olha aqui para mim. Se você tem convicção de que você está fazendo o que é certo, e fazer o que é certo não é fácil. Irmãos, quantas vezes eu, fazendo aquilo que eu tenho convicção de fé que é certo, eu sou assombrado pelo medo de que deu uma coisa errada. Sabe o que eu faço? Fecho os olhos, me lembro que eu estou crendo no Senhor, confio nele, porque o caminho de fato é paradoxal, parece ter indo para um lado, mas ter indo para o outro. Você está me entendendo? E ele age, e ele faz o que é certo, mas a verdade é que nós somos assombrados. Missionário vai chegar numa situação onde eu não vou ser mais assombrado por isso? Bom, eu não posso te dar essa resposta porque eu não cheguei no fim do caminho. Mas até onde eu cheguei, ainda não. Ainda eu sou assombrado pelo medo, eu sou assombrado pela dúvida, elas tentam me distrair, mas aí eu me lembro que eu estou fazendo o que está escrito. E eu continuo firme no caminho. E é isso que tem me trazido até aqui, até hoje. Muitas tempestades, eminências de derrota, eminências de problemas, eminências de escândalos, eminências de vergonha, mas eu busco no Senhor aquilo que eu tenho que fazer. E quando eu tenho a direção do Senhor na minha vida, eu sigo em frente, e é assim que nós temos que fazer, essa é a confiança que nós temos que ter nele, porque a nossa percepção é errada,
porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que não tem nada tão enganoso como o nosso coração. Nem o diabo, que é o pai da mentira, tem o poder de te enganar tanto quanto o seu coração. Você tem que ficar firme naquilo que você crê. Você tem que entender que é um paradoxo. Não vai ser lógico à sua mente. Você está entendendo? Então aqui está a base da confiança em Deus. Não se preocupar com o dia de amanhã. Ou seja, não se preocupe com as consequências. A Bíblia diz que a semeadura cabe a nós. Sim ou não? Mas a colheita cabe a Deus. Como a verdade é paradoxal, às vezes você está fazendo uma coisa que a sua mente humana vai prever uma colheita ruim. Mas como é Deus que dá a colheita, a gente crê que ela vai ser boa. É perdendo que se ganha, é dando que se recebe, é se humilhando que somos exaltados, é nos vivendo como o menos importante que teremos a maior importância, é servindo que nós viveremos os grandes planos que Deus tem para nós. É servindo que nós chegaremos às posições de honra. Então você precisa confiar no Senhor sem se preocupar com amanhã, porque te cabe plantar, mas a Deus cabe a colheita. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento, amém? Aleluia! E esse não se preocupar, não entenda esse não se preocupar como você não planejar, como você não administrar bem aquilo que você tem. Não é isso não, porque o planejamento é um mandamento de Deus, amém? Quem não planeja está desobedecendo o Senhor e não tem prosperidade. Quem não administra bem a sua vida, o seu tempo, os recursos que tem, e o maior recurso que a gente tem é o tempo, sabe, é uma pessoa irresponsável. Essa preocupação aqui que a Bíblia diz, não se preocupe com o dia de amanhã, é aquele tipo de preocupação que gera em você medo, que gera em você insegurança, que gera em você incerteza, que gera em você ansiedade. Porque olha aqui para mim, se você se preocupar a nível de ter um bom planejamento de vida e uma boa administração, isso vai gerar em você esperança, sim ou não? Agora, quando você se preocupa de uma forma que você sente insegurança, que você sente medo, que você sente dúvida, que você fica ansioso, nervoso, rói unha, perde o sono, fica batendo o pé, não sabe o que fazer, uma hora está de um lado, uma hora está do outro, entendeu? Anda de um lado para o outro, meio zoado. Não. A Bíblia diz que esse tipo de preocupação é pecado, porque a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Você está me entendendo? Essa preocupação, ela é maligna. Essa preocupação, ela é fruto de nós não confiarmos em Deus. E porque não confiamos, nos preocupamos com o dia de amanhã. E uma pessoa assim, a Bíblia diz que ela acaba servindo dois senhores. Fala assim, dois senhores. É nesse contexto que Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós serviremos ao Senhor, nosso Deus, ou nós serviremos ao dinheiro. Entenda uma coisa aqui, meu irmão, olha só. Poucas coisas são indicadores tão eficazes para medir a nossa vida espiritual do que o nosso relacionamento com o dinheiro e com aquilo que gera o dinheiro, que é o trabalho. Poucas coisas. Não é? Nós achamos que o dinheiro não tem nada a ver com Deus, mas o dinheiro tem tudo a ver com a sua fé em Deus, como você administra. Então, uma pessoa que tem problema com o dinheiro, ou com aquilo que ela faz para ganhar dinheiro, é uma pessoa que tem muito problema na sua vida com Deus.
E existem dois tipos de problema que a gente pode ter com dinheiro, que nos impede de servir a Deus, que nos coloca numa condição de coração dividido, né? A mais comum, que todo mundo já admitiu, é quando você não tem dinheiro, não é verdade? Você sofre, não é, de preguiça, de má administração, de falta de planejamento, você não gosta mesmo de se dedicar, e aí, não é, tem um mandamento na Bíblia: quem não trabalha, que não coma, não é verdade? Mas se você tem problema com o trabalho, você vai ter problema para suprir as suas necessidades básicas, e por falta de dinheiro, você vai ficar apegado demais ao dinheiro, você vai ficar ansioso, você vai ficar preocupado, você vai ter medo do futuro, e aí, você vai acabar servindo a dois senhores. Ora se agrada o dinheiro, ora você agrada o Senhor. E o outro lado da moeda é aquela pessoa que tem dinheiro, mas ela tem tanto dinheiro e quer cada vez ganhar mais dinheiro, que ela acaba ficando preocupada em não ganhar mais dinheiro amanhã, ansiosa, porque tem que manter tudo que conquistou, e acaba também não servindo o Senhor. Você está me entendendo? A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina uma oração, ela fala assim, ó: Senhor, não me deixa ser pobre, para que eu roubando, né, ofenda o teu nome, mas não me deixa também ter demais, para que eu não fique soberbo, e também envergonhe o teu nome, esqueça de ti, não é? Então, são esses dois lados da moeda. Nós temos que ter uma vida equilibrada com o dinheiro. Você está me entendendo? Não é? O Senhor, Ele não condena nem quem tem pouco e nem quem tem muito. A Bíblia diz que Ele que faz o pobre e Ele que faz o rico. Mas Ele não faz o miserável e Ele não faz o ganancioso. Ele faz o pobre. O pobre, ele tem o que ele precisa. Ele não tem sobrando. Mas o miserável ele não faz. Quem faz o miserável é a preguiça. Isso é bíblico, inclusive. Você está entendendo? E ele não faz o ganancioso. Você está me entendendo? E o ganancioso não é que ele quer ter só para ele. Não. Tem muita gente gananciosa que a questão é só ter, não é nem para si. Ele quer ter porque quer ter. Às vezes não é nem o dinheiro em si, mas são as responsabilidades. E essa pessoa acaba não tendo tempo para ter a vida verdadeira, que além de correta, tem que ser dedicada ao Senhor. Amém? Então, aqui está a grande base da nossa confiança em Deus, né? Nós não nos preocupar com o dia de amanhã. Você está entendendo? Porque daí o que acontece? A gente não vai se dedicar a Deus. E quando nós caímos nessa armadilha da razão, armada pela ansiedade e preocupações excessivas com as coisas deste mundo, mesmo crendo no Senhor, mesmo crendo, nós acabamos vivendo como pagãos. E o que é um pagão? É aquele que de fato crê no Senhor, não se rendeu a Ele e vive preocupado com as suas necessidades. Não é pagão, mas vive como pagão. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece alguém casado que vive como se não fosse? Você já viu alguém casado que vive como se não fosse casado? Essa pessoa é feliz? Não. Assim também é com os crentes que vivem como pagãos. Não são pagãos, mas vivem como pagãos, porque não confiam o suficientemente no Senhor para superar os conflitos gerados por essas verdades paradoxais, a fim de se manter firme no mandamento de Deus e não ficar preocupado com o dia de amanhã. Por isso que lá em Mateus 6, do 31 ao 32, fala assim, ó: portanto, não fiquem preocupados perguntando,
Onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é quem estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. E ele conclui exatamente com o texto que eu comecei, quando ele fala: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por que eu preguei isso para você? Porque você precisa tirar um tempo da sua vida, de preferência a semana. Não sei se vai ser hoje, depois que você chegar em casa. Não sei se vai ser amanhã à noite. Eu não sei como é que é o seu tempo durante a semana. Mas você precisa tirar um tempo. Pegar todas essas verdades paradoxais que você conhece. Você pode copiar elas num caderno. Ou você pode copiar da sua Bíblia eletrônica, colar num bloco de nota ali no seu celular. Você se colocar diante de todas elas e você tomar uma decisão. Você quer viver essas verdades paradoxais ou não? Você quer superar a sensação de perda para que você possa ganhar? Você está disposto a lutar para dar quando você quer de fato receber? E entenda uma coisa aqui, tire a sua mente de coisas materiais, amém? Tire a sua mente de coisas materiais. Não estou falando só de coisas materiais, não. Às vezes, por exemplo, você está sem tempo, porque a sua vida é completamente desorganizada, porque há tempo para tudo debaixo do sol. Você está aquele dia apressado, porque você tem muita coisa para fazer, não é? Tudo que é urgente é porque não foi feito no tempo certo. Aí acumula tudo na sua vida, não é? Mas naquele dia, que é o dia que você tem a impressão, a sensação que você precisa de muito tempo, será que você está disposto a dar tempo ao Senhor? Você está entendendo? Nos relacionamentos com as pessoas, aquele dia que tudo que você precisa é: como queria hoje uma atenção. Deus tem um caminho para isso. Como queria hoje um carinho. Na verdade, Deus tem um caminho para isso. Qual o caminho que você quer? Dê. Faça para os outros aquilo que você quer que os outros façam para você. Para de reclamar. Para de se sentir infeliz. Para de se sentir desprezado. Para de se sentir não amado, não querido, não celebrado. Ei, decida viver. Sabe, se coloque diante dessas verdades. Copie ela num caderno, escreve ela na porta, no teto, no espelho do banheiro. Tira um tempo você e o Senhor. Leia essas verdades. E primeiro fale com você. Eu estou disposto a viver essas verdades? Eu estou disposto a trilhar o caminho do dar para receber? Eu estou disposto a trilhar o caminho de perder para ganhar? De ser um perdedor para Cristo, para ser um vencedor nele? Eu perco para Ele, para ser um vencedor nele. Você está disposto? Você tem que tomar uma decisão. Você tem que clarear a sua mente para que esses conflitos não te peguem com as pernas bambas. Você tem que se organizar para firmar o pé. Decida, é você e você mesmo. Eu quero viver isso. Eu posso crer nisso. Eu confio no amor de Deus suficientemente para crer nisso. Depois que você fizer isso, se a sua decisão for sim, não, eu quero ver essas verdades. Aí você para de falar com você mesmo e você começa a falar com o Senhor. Admita para Ele que você é incapaz de vivê-las. Admita que sem Ele, com relação a elas, você nada pode fazer. Peça perdão a Ele por todas as vezes que você já falhou, e eu tenho certeza que você vai se lembrar
de muitas falhas, de muitas vezes, que seguindo os enganos do seu coração, você negociou, você deixou para depois, você abriu mão, você não resistiu, você colocou a mão no arado e olhou para trás. Peça perdão a Ele, e depois peça a ajuda dEle. A Bíblia diz que todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo. Essa salvação não fala somente da salvação do inferno. Ele te salva de tudo que te limita. Ele te salva de toda a fraqueza. Ele te salva do medo. Ele te salva dos enganos do seu coração. Aleluia. E peça isso para Ele todo dia, meu irmão. Mas a questão mais difícil de você resolver é: será que você quer ver essas verdades? Admita que elas contrariam a forma da gente pensar. A gente quer receber, Deus nos leva ao caminho do dar. A gente quer ser importante, Ele nos dá um caminho, a gente vai ser menos importante. Não é verdade? Nós queremos vida, e Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Presta atenção aqui, quando eu estava meditando nessa palavra, antes de descer aqui para o prédio da igreja, o Senhor me falou que tem pessoas que eles estão com um véu na mente, e esse véu impede você de obedecer essas verdades paradoxais. E o Senhor me orientou a orar por você e ungir a sua cabeça com óleo. Se você acha que você é uma dessas pessoas, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu e os líderes vamos orar por você. Se você não tem certeza, venha também. Amém? O Senhor quer fazer algo na sua mente. Ele quer destravar algo nos seus pensamentos, que vai mudar a sua vida. Ore ao Senhor. Ribacou querebaxi. Ô Espírito Santo, ô Espírito de Deus, ribacou querebaxi, xerebasnébias comenebaqui. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Vou falar o que todos já conseguiam sem o ver. Senhor nós não somos nada. Mas eu demorei pra perceber. Ribacou querebaxi. Ribas nébias com menebaqui. Nós admitimos, Senhor, a nossa incapacidade de obedecer a essas verdades tremendas. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Senhor meu Deus, que quando nós colocarmos a nossa mão com óleo sagrado na cabeça desta pessoa, Pai, que o véu de escuridão seja rasgado, que as escamas que estão nos olhos caiam, para que ela possa ver a Tua verdade, Senhor, e crer nela. Ribacou querebaxi, ribas nébias com menebaqui, bibibibacou querebaxi. Ô Espírito Santo, vem, Senhor, vem rompendo as cadeias, vem destruindo as fortalezas, vem livrando essa pessoa, Senhor, dos sofismas, dos paradigmas. Ribacou querebaxi. Ô Espírito Santo, vem, Senhor, prepara a mente desta pessoa para crer no Senhor, para confiar profundamente no Senhor. Ó Pai, dá ela a condição de vencer o medo, dá ela a condição de vencer a dúvida. Ribacou querebaxi, ribas nébias com menebaqui. Ô Espírito Santo, abandonou todas as vezes que eu caí. Rompe as cadeias, rompe as muralhas, rompe o véu, rompe a inseguridade, venha romper o medo. Ribacou querebaxi, ribas nébias com menebaqui. Ô Espírito Santo, vem, Senhor, vem.
todas as vezes que eu caí. Passou eu falar pra você me ouvir. Rompe, Senhor, e ficar feliz. rompe as muralhas, rompe as correntes, rompe as cadeias, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Me abandonou todas as vezes que eu caí. Passou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Vem, Senhor, vem, Senhor, e ficar feliz. Oh Espírito, rasga, Senhor, o véu, tira o medo, a ansiedade, que eu caí. Passou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Capacita essa pessoa a crer, capacita essa pessoa a decidir e ficar feliz. Oh aleluia, oh aleluia. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Pai, tudo que tem prendido a vida, Só tenho você. todo medo, toda angústia, toda imaturidade. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Aleluia. Só tenho você. Aleluia. Nós vamos declarar agora uma canção profética, aonde você vai declarar ao Senhor que você quer navegar no oceano do Espírito, que você quer ser conduzido por Ele, assim como o vento no meio de um grande mar conduz um barco a velas. O Espírito Santo, Ele quer te conduzir, mas você tem que vencer o medo de obedecer essas verdades paradoxais que o Senhor tem revelado para você na Escritura Sagrada. Se você quer, faz dessa canção a sua oração nesta noite, rendendo a sua vida a Ele, pedindo para o Espírito Santo vir habitar em você e tomar o controle da sua vida, tomar a direção da sua vida. Ele não está aí para ter um acordo com você, Ele está aí para te dirigir, para te controlar, para exercer autoridade sobre a sua vida. Oh aleluia, 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 aleluia. Oh Espírito Santo, queremos ser dirigidos pelo Senhor, queremos, Espírito Santo, sermos conduzidos pelo Senhor, queremos nos render à Tua vontade, sem medo, sem dúvida, confiantes no Teu amor, na Tua bondade, no Teu plano, Senhor. Oh aleluia, aleluia, aleluia. Eu navegarei, declare isso ao Senhor. No oceano do Espírito. Oh aleluia, deixa Ele te conduzir. E ali adorarei ao Deus o meu amor. Se renda em adoração. Eu navegarei no oceano do Espírito. Oh, aleluia. E ali adorarei ao Deus o
meu amor. Clame por Ele, clame por Ele, clame por Ele. Espírito, Espírito, Oh, aleluia. que desce como fogo. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Vem como em Pentecoste Queremos ser guiados, dirigidos, confiantes e no Senhor. enche-me de Oh, aleluia. novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste Aleluia, aleluia, aleluia. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Nos capacite, Senhor, Vem como a em confiar em Pentecoste Ti, a nos render a Ti, a depender do Senhor. e enche-me Oh, de aleluia, novo. aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito. Sim, Senhor, sim, Senhor. E ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu adorarei Adore Ele, se rendendo a Ele. ao Deus a minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Dê liberdade ao vem como Espírito, em dê liberdade ao Pentecoste Espírito Santo, dê liberdade a Ele, dê liberdade a e Ele. enche-me Oh, de aleluia. novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, Espírito Santo, Senhor, ajuda-nos, Senhor. É o Senhor que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Sem Ti nós não podemos nada. O Senhor é o mais importante, o Senhor é o primeiro. Do Senhor é o trono das nossas vidas. E nós decidimos nos entregar ao Senhor, nos render ao Teu governo, nos render à Tua liderança, nos render à Tua vontade, colocando em nossas vidas o Teu reino, Senhor, e a Tua vontade em primeiro lugar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, rebacou querebaxim, bibas neves com menebaqui, rebacou querebaxim. Oh, Santo,
Espírito, Espírito, Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. que desce como fogo. Maranata, Maranata. Vem como em Pentecostes, Trabaxê. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Aleluia, aleluia, aleluia. desce como fogo. Obrigado, Senhor. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então faça o que eu te aconselhei. Confronte a si mesmo com essas verdades. Tome a decisão de vivê-las. E se renda ao Espírito Santo todo dia, pedindo ajuda para Ele. Sem Ele, você não pode fazer nada. Mas com a força que Ele te dá, você pode todas as coisas. Amém? Deus te abençoe. Nosso culto está encerrado. Não saia sem me dar um abraço em nome de Jesus.